Bom, olá a todos. Eu vou dar início à nossa 30ª aula. Hoje eu vou falar sobre o critério da fatoração de Neyman-Fisher e depois eu vou introduzir para vocês as estatísticas suficientes minimais. Tá? O critério da fatoração ele serve para você encontrar estatísticas suficientes de uma maneira muito simples, olhando somente para a função de verossimilhança. Todo mundo me escuta bem? Tá sem o fone aqui, peraí. Ok, né? Deixa eu dar início aqui à nossa aula. Pode falar. Certo. Deixa eu voltar aqui. Aula 29. Por falar em aula 29, deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui. Nesse último exemplo aqui, pessoal, alguma coisa faltou, né? Faltou apenas aquele produtório das indicadoras, né? Faltou um produtório aqui, ó. Deixa eu só ajustar isso agora. Vocês também, por favor, ajustem aí. Aqui faltou um produtório. Espera aqui. Tá. A indicadora dos KIs. Os KIs todos precisam estar no conjunto 0,1, né? Senão vai dar 0 também. Tá ok? Mesma coisa aqui embaixo. Pessoal, vou dar uma aula mais lenta hoje, tá? Eu tô doente. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre o critério da fatoração de Neyman-Pearson. Antes do critério, eu queria só também falar sobre um exercício, né? Eu quero só que vocês notem o seguinte. Note que essa estatística, se eu pegar a estatística igual ao vetor da amostra, então é o primeiro, segundo e assim por diante. Se a nossa T é isso aqui, então ela é suficiente já com certeza, tá? É sempre uma estatística suficiente. Tudo bem? Vocês conseguem perceber isso, né? É pelo mesmo motivo. Vou pegar a amostra, dado a amostra, a probabilidade da amostra ser qualquer valor dado que você tenha a amostra, dado que a amostra tem os seus respectivos valores, a probabilidade disso acontecer é 1 se a amostra receber aquele valor, 0 caso contrário, ou seja, não depende de θ. Tá? Então eu quero que vocês façam isso aqui, a mesma abordagem que eu utilizei na última aula. Então é 1, deixa eu só escrever aqui, pois, que daí já fica documentado. A probabilidade, para caso discreto apenas, tá? Caso contínuo é outra forma. Pois a probabilidade do x1 ser igual a x1 pequeno, algum k1, né? Vou colocar do jeito que eu coloquei lá no outro. x2 ser igual a um k2. xn ser igual a um kn. Dado que o t de x1 até xn é igual a um tzinho, né? Esse tzinho é vetorial. Isso aqui você consegue mostrar que vale 1 se o tzinho for exatamente igual a K1, K2 e assim por diante. Deixa eu melhorar isso aqui que eu acho que está embaixo da minha foto, né?
e é zero caso contrário. Perfeito? Bom, no caso contínuo aqui você pode usar a definição de probabilidade condicional, então você vai ter a interseção dos dois, tá? Aí você vai perceber que da mesma forma que nós fizemos na última aula, você pode já perceber que a interseção dessa amostra com a própria amostra é a probabilidade da amostra, vai valer 1 se o t for igual aos valores que estão aqui, zero caso contrário, e aí você termina a sua prova. Tá? Então aqui é só para você perceber que a sua amostra ela é sempre uma estatística suficiente. Tá? Isso ocorre Isso aí ocorre se mesmo se as suas variáveis não forem independentes. Isso aqui é interessante, as variáveis não precisam ser independentes. Se as variáveis forem independentes, então a estatística de ordem também é sempre uma estatística suficiente. Basta que as variáveis sejam independentes, tá? Isso vai ter um exercício na lista para vocês resolverem. É relativamente fácil de mostrar, porque você tem a função densidade ou a função de probabilidade conjunta da estatística de ordem, e aí você vai usar exatamente os mesmos passos que eu usei na última aula, e você vai perceber que que tudo que depende de θ vai se cancelar, e vai sobrar um n fatorial em algum lugar. Tá? Então vou falar sobre o critério da fatoração de Neyman-Fisher. Neyman-Fisher porque um provou a ida e o outro provou a volta. Não lembro agora quem provou o que. Eu acho que o Fisher foi o primeiro. Ele provou a ida e o Neyman mostrou também a necessidade. Olha que interessante. O critério da fatoração é um teorema, tá? Vou escrever como critério. Neyman-Fisher. E diz o seguinte, ó, seja x1 até xn. Então esse aqui é aquele nosso xn-til, a amostra aleatória de x. X com uma medida de probabilidade definida, indexada por θ. Esse θ está num espaço paramétrico, portanto tem um modelo estatístico. Uma estatística T de x é suficiente para o modelo estatístico C e somente C. Existirem duas funções mensuráveis vou deixar entre parênteses mensuráveis, porque alguns livros não citam mensurabilidade, mas a prova é uma prova bem teórica. Se vocês forem estudar essa prova aqui em Estatística Avançada 1, por exemplo, se o professor adotar uma abordagem mais teórica, aí vocês vão ver que a prova, primeiro prova-se que existe, que as funções são mensuráveis de verdade. A imagem inversa dos borelianos está na sigma álgebra original.
E depois ele mostra que a igualdade, a próxima igualdade que eu vou citar aqui, é verdadeira. Então, duas funções mensuráveis, vou chamar de h e m, tá? Tais que a sua função de verossimilhança, xn til, de θ, ela é escrita como um h de xn til vezes um m, que é a nossa função, a segunda função, de t de x n e θ. Então eu consigo fatorar a função de verossimilhança em uma função que não depende de θ e uma outra função que depende de θ e da amostra, mas depende da amostra apenas por meio da sua estatística suficiente, tá? Depende de θ e dos dados por meio de t. Então ele depende dos dados por meio de t. E a função, por fim, ela depende de θ. Ela tem dois argumentos aqui. O primeiro argumento pode ser um argumento vetorial, que é a sua estatística. E o segundo argumento é o θ, que também pode ser vetorial, tá? Esse θ ele pode estar no RK. E é isso, esse é o critério da fatoração. Eu vou escrever quase certamente. Isso aqui acontece quase certamente. Então é isso. H não depende de θ e o M depende de θ e dos dados por meio de t. A prova disso aqui eu vou fazer apenas para o caso discreto. Para o caso contínuo ela é mais elaborada. Mas vejam como é interessante a prova. Eu não vou provar que as funções são mensuráveis, nada disso. Mas eu vou provar que a função de verossimilhança pode ser fatorada desse jeito. Então vamos ver o seguinte, é C e somente C, certo? Então veja bem, ó. Se existem H e M tais que isso aqui acontece, T é uma estatística suficiente. Se T é uma estatística suficiente, então existem H e M tais que isso acontece. Então tem a prova, tem que fazer a ida e a volta. A prova eu vou fazer por caso discreto, como eu disse. Então vou fazer primeiro a ida. Se T for uma estatística suficiente, para o modelo estatístico, então eu sei que a função de verossimilhança, nesse ponto, para essa amostra observada, ela é, por definição, a probabilidade indexada por θ de x1 igual a x1 minúsculo e assim por diante, xn igual a xn minúsculo. Tá? É a definição aqui da função de verossimilhança. Só que ela é uma estatística suficiente, perfeito? Estatística é uma função. Função significa que cada ponto no domínio ele só vai para um ponto na imagem. Eu não posso ter um ponto no domínio que leve em dois pontos na imagem, certo? Portanto, eu posso escrever isso de duas formas. Eu posso escrever assim, veja só. Posso escrever a probabilidade de t de xn igual a t de xn
n minúsculo, dado que x1 é igual a x1 minúsculo, xn maiúsculo é igual a xn minúsculo. Esse cara aqui, pelos mesmos argumentos que eu dei na última aula, isso aqui é 1. Porque eu estou dizendo que o x1 maiúsculo, ó, esse x1 que está aqui é o mesmo x1 que está sendo formado nesse vetorzinho da amostra. Estou dizendo que ele é igual a x1, x2 é igual a x2, n maiúsculo é igual a xn minúsculo. Portanto, a probabilidade disso aqui acontecer é 1, pelos mesmos argumentos que eu dei na última aula. Mas se você não quiser usar isso aqui, eu já digo para vocês, vocês podem passar diretamente para a próxima linha. Então isso é igual a 1. E eu posso repetir esse cara aqui sem problema algum. 1 vezes a mesma coisa é a mesma coisa. Então a função de verossimilhança pode ser escrita desse jeito. Como isso aqui é 1, eu simplesmente coloquei algo igual a 1. Mas você poderia simplesmente vir dessa linha e já passar para cá usando outros argumentos, né? Argumento de interseção e percebendo que o t é uma função. Que é isso aqui. Isso aqui é a probabilidade da amostra. Interseção com esse cara, não é isso? Ó, a probabilidade desse cara dado aquele, então esse aqui está fazendo o papel de um B, só você pensar assim. Esse aqui é um B, esse aqui está fazendo o papel do A, e esse aqui é o A. Então isso aqui, na verdade, é a probabilidade de A inter B. Mas você poderia vir já dessa primeira linha para essa, porque se você for estudar a interseção dos eventos, você vai perceber que a probabilidade desse evento é exatamente igual à probabilidade do primeiro, porque o t é uma função. Perfeito? Então é isso aqui, ó. Essa seria uma passagem que acho que, se não me engano, o Bolfarini faz essa passagem aqui. Essa passagem, ela tem um apelo mais imediato, né? Porque aqui você está dando a amostra toda. E se você condicionar, desculpa, condicionar a amostra, você sabe que o x1 é igual a x1 minúsculo e assim por diante. Então essa estatística só pode ser igual àquilo, não tem outra opção. Então a probabilidade disso é 1. Perfeito? Então agora o que eu faço a partir daqui? Ora, como é uma estatística suficiente, então eu vou reescrever isso em condicional também. Isso aqui também é igual a probabilidade da amostra dado que o t é igual. Aqui tem um tiozinho também. Vezes a probabilidade indexada por θ de t perfeito? Agora eu uso a propriedade de que t é uma estatística suficiente, portanto, isso aqui não depende de θ. Vou chamar então esse cara aqui de h, de x1 e assim por diante até xn. Por que eu só preciso de x1 até xn? Porque, ora, se eu tenho x1 até xn, eu tenho t de x1 até xn. Tá? Isso aqui é dado. Isso aqui só depende de x1 até xn. Então é o nosso h. Vezes, eu vou chamar esse aqui depende de θ. E olha só, ele depende dos dados apenas através dessa quantidade aqui. Então esse é o nosso m. Eu não escrevi com o θ embaixo, escrevi com θ como argumento, né? T de x, n, vírgula θ. Tá? Portanto, se o t for suficiente, de fato, eu consigo um h e uma função m. Basta pegar a função m como a probabilidade
do t ser igual a t, aplicado na amostra observada, e o h é a probabilidade condicional da amostra, dada a sua estatística suficiente. Perfeito? Agora a volta é mais complexa. Então vamos ver a volta. A volta é assim, eu consigo particionar, eu consigo fatorar a função de verossimilhança. Será que aquela t que está ali é de fato suficiente? Agora é mais complexo, certo? Então vamos ver aqui. Se a nossa função de verossimilhança pode ser particionada... Vocês estão me escutando, pessoal? Obrigado. Eu vou colocar, em vez de x1, vou colocar x tilde, tá? Então agora eu vou partir daqui. Será que a sua estatística t é suficiente? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou notar, eu vou tentar escrever a nossa função de probabilidade da estatística t. A probabilidade de t maiúsculo de xn ser igual a um tzinho qualquer, tá? Isso aqui é igual, vocês já viram, por transformação de variáveis, que eu posso calcular isso calculando um somatório. E esse somatório vai ser para todo x pertencente, para todo x para os quais t de x é igual a t. É isso, né? Aquela restrição. Perfeito? Aqui eu vou colocar até um tiozinho. Tá? Eu vou pegar todos os x para os quais t de x é igual a tzinho. É exatamente isso que a gente está fazendo. É a famosa imagem inversa da probabilidade conjunta. De x1 ser igual... eu vou pegar o x1. Como é que eu escrevo isso agora para não... Eu vou colocar um k, tá bom, pessoal? Porque daí o k ele vai ficar parecido com o que vocês tinham lá naquela primeira vez. Então, eu vou pegar para todo k vetor, tais que t de k é igual ao tzinho. Então, o x1 vai ser igual à primeira componente desse vetor, k. O x2 igual à segunda componente, até o xn igual à última componente, kn. É a própria definição, pessoal, da medida induzida por t. E esse conjunto que está aqui nada mais, nada menos do que t a menos 1. Certo? Esse conjunto é o t a menos 1 no ponto t til, tzinho til. Agora sim, horas. Se isso aqui acontece, vou escrever então... Eu posso substituir essa probabilidade por definição. Isso aqui acontece? Quase certamente. Lá em cima está dito quase certamente. Se é quase certamente, vale para todo mundo. Então, para todo mundo a menos de um conjunto de medida nula. Então, eu posso substituir. Vai ficar h de k vezes m de t de k, vírgula θ. Certo? Eu estou simplesmente substituindo o que vale segundo a teoria. Então, esse aqui vale quase certamente. Então, deixa eu até escrever isso aqui para ficar um pouco mais fácil. Vale quase certamente.
Não vale apenas para o observado, certo? Isso aqui vale para todos os xn's que são observáveis. É isso que significa o quase certamente. A menos de um conjunto de medida nula. Então, olha que interessante aqui, pessoal. O que acontece? Ó? Esse conjunto, ele está dizendo o seguinte, eu tenho que calcular a soma desse conjunto. Só que eu estou pegando todos os K's por os quais T de K é fixo, igual a T. Então, esse cara aqui, ele é igualzinho a T, certo? Então, já vou colocar ali, porque isso vai ajudar nas contas. Então, esse aqui é a soma para todo K, tal que T de K é fixo e igual a um T. Esse T é fixo, tá, pessoal? Esse T é fixo. Então, vai ficar H de K vezes M de T, vírgula θ. Esse T não depende de K mais, ó, por causa da imagem inversa. E agora ele pode sair da soma. Então, é M de T, vírgula θ, somatório de H, K, para K, que satisfaz T de K, T maiúsculo de K igual a Tzinho. Olha que interessante, então. Esse é o primeiro passo. Como é que eu verifico se T é suficiente ou não? Você lembra que eu tenho que dividir por essa quantidade? Então vamos lá dar uma olhada agora para ver se T é suficiente ou não. Além disso, note que a probabilidade, lembrando que eu estou no caso discreto, se eu estivesse no caso contínuo, teria que elaborar um pouco mais, do x1 ser igual a 1K1, e assim por diante até xn igual a 1Kn, dado que o T de xn é igual a um determinado Tzinho, isso aqui pelos mesmos argumentos já utilizados, isso aqui é a probabilidade da interseção dos dois dividido pela probabilidade da sua estatística, que ainda não sabemos se é suficiente ou não. Essa quantidade aí não pode depender de θ. Então agora a mesma análise, né, pessoal? Olha, se esse Tzinho não for igual ao T maiúsculo aplicado a K1, K2, até Kn, vai dar zero. Então olha que interessante, aqui eu já consigo restringir uma parte do problema. Então isso aqui vai ser probabilidade. Deixa eu copiar e colar. Copiar e colar, eu perco menos tempo. Isso aqui vai ser isso se o T maiúsculo aplicado ao K til, esse K til aqui, ele contém K1 na primeira posição, K2 na segunda e Kn na última posição. Se esse cara for igual a T, perfeito? Porque se for diferente do T, já dá zero. E vale zero caso contrário. Se o T de K for diferente de T. Perfeito? Por causa da interseção aqui, ó. Agora você pode usar dois argumentos, né? Um que eu usei na última aula, que é reescrever... Desculpa. Reescrever esse aqui em condicional. A probabilidade de T maiúsculo dado é igual a Tzinho dado a amostra. Como T de K é igual a Tzinho, tem que dar 1 necessariamente. E aí você sobra apenas a probabilidade da amostra. Ou você pode partir direto pelo argumento que eu discuti com o Vitor, que é porque um está contido no outro, você consegue reduzir já de primeira. Então isso é, na verdade, a probabilidade, porque tem uma função, né, de x1 igual a k1
vírgula, até xn igual a kn. Isso acontece se o t de k for igual a um t minúsculo e vai ser zero caso contrário. Ah, faltou aqui dividir pela probabilidade do seu t. Perfeito, pessoal. Olha que interessante, porque isso aqui vai chegar na solução agora. Agora, ó, qual é a suposição? A suposição inicial é que a verossimilhança pode ser escrita desse jeito, quase certamente. Perfeito? Só que agora eu posso usar de novo isso aqui, ó. Porque isso é a função de verossimilhança. Só que a função de verossimilhança agora é para um k qualquer, certo? Para todos os valores que são observáveis aqui nesse caso. Como vale quase certamente aquela igualdade, então eu posso substituir isso também por aquela expressão k, h de k, vezes m de t. Olha que interessante, ó, vai cair certinho. K, vírgula θ. Essa é a parte de cima. E a parte de baixo eu vou escrever já substituindo, é m de tzinho, vírgula θ, vezes a soma para todo k, tá o quê? T de k é igual a um tzinho. Tá? Isso é o nosso h de k. Sempre isso vai ser essa expressão, sempre que o t de k for igual a tzinho, e vai ser zero caso contrário. E aí, vai depender de θ ou não vai? Vocês já perceberam que a parte de cima, o θ vai ser cancelado. O m de θ vai ser cancelado com o m de θ embaixo. Espera que tá esquisito aqui para escrever. Então, olha, ó, sob essa restrição, o t de k é igual a tzinho. Então, essa parte tem um t, então ele vai embora. Esse cara aqui é exatamente igual a esse que está no denominador, então vai ficar h então isso aqui vai ser h de k dividido por soma em k, tal que t de k é igual a tzinho de h de k. Se o t de k for igual a t, e zero caso contrário. Depende de θ? Não depende de θ. Portanto, por definição, t, de fato, é uma estatística suficiente. Interessante, não? Vocês estão me seguindo ainda, pessoal? Obrigado. Isso implica que t de x é uma estatística suficiente para o modelo estatístico. Interessante, né? Vejam como é a transformação de variável mesmo aqui, ó. Isso aqui é a transformação de variável. Estou achando a função de probabilidade da sua estatística. Se você tivesse no caso contínuo, você teria que fazer uma transformação também. E aí você teria que integrar, então é mais complexo, tá? Aqui você está somando, lá você teria que integrar. Você vai achar, para achar a função densidade de probabilidade da t, você vai ter que criar uma t auxiliar,
certo? Que tenha jacobiano, que o jacobiano, você tem que ter um jacobiano lá que é uma matriz quadrada, né? Então pode ser, por exemplo, que a sua T seja somatório de xi. Você vai ter que completar essa T com somatório de x. Você vai ter que fazer o seguinte: a primeira, você vai ter que criar uma T auxiliar, que a primeira componente vai ser o somatório de xi, vírgula, x2, vírgula, x3, vírgula, x4, três pontinhos, vírgula, xn. Aí sim você tem uma transformação que vai do Rn para o Rn. Você precisa de uma transformação que vai do Rn para o Rn. Exatamente isso, porque o xn está no Rn, aí no caso, xn tio. Aí você acha a função conjunta, integra em todas as outras componentes, na n-1 componentes. Aí você vai perceber que tem uma componente que depende de θ que sai, e aí você cancela o numerador com o denominador. É a mesma estratégia, só que para variáveis discretas fica mais simples. Alguma dúvida, pessoal? Tá bom, então eu vou apresentar os exemplos. Então, exemplos de aplicação agora, porque a única coisa que eu preciso, a estratégia vai ser calcular a função de verossimilhança e verificar se eu consigo fatorar essa função de verossimilhança. E vocês vão ver que a fatoração é muito simples. Muitas vezes aquele h que não depende de θ, ele pode ser inclusive uma constante igual a 1, sem problema nenhum. O m de θ ele pode ser a função de verossimilhança. M de t, θ. Porque aí no caso você tem que o m, o t na verdade, ele pode ser exatamente a sua amostra. Você tem mais de uma estatística suficiente, é isso que eu quero dizer. Então seja x1 a xn é a amostra aleatória de x e o x com distribuição uniforme 0 θ, com θ maior do que zero. Tá? O exercício é encontre a estatística suficiente. Uma estatística suficiente, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ou melhor, não quero que você encontre uma estatística, não. Eu quero que você mostre que o máximo de xn, o máximo, né? É uma estatística suficiente. Para o modelo estatístico uniforme. Então aí você vai pegar o seguinte, a função de verossimilhança para qualquer variável, para qualquer vetor observável, nós já mostramos que isso aqui é igual a 1 sobre θ elevado a n vezes a indicadora do m, que é o mínimo. Então eu vou chamar mzinho de mínimo mesmo, sem problema, deixar assim. De 0 a mais infinito. Vezes a indicadora de θ de m. Tá? Aqui é fechado, tá, pessoal? Uniforme 0 θ fechado no θ. De m a mais infinito. Em que, isso aqui para θ maior do que zero, em que o mzinho ele é o mínimo, de x1 até xn, e o m maiúsculo é o máximo entre x1
e xn. Então aqui eu já consigo fatorar de várias formas. Uma delas, ó, em vez dessa implicação, vou escrever tome h de x n como sendo simplesmente a indicadora de m de 0 a infinito, certo? E o m de t de x n, θ, como 1 sobre θ elevado a n, vezes a indicadora de θ de m a infinito. Faltou mais um aqui, tá? Eu vou dizer e o nosso t de x n, ele vai ser igual ao m, né? O máximo. Ele é igual ao m. Se você tomar isso, você tem que a função de verossimilhança, isso implica que a função de verossimilhança ela pode ser escrita como h de x vezes m de txn. Nesse caso não é vetor, então você não precisava nem colocar esse tiozinho embaixo, colocando apenas para vezes θ. Tá? Isso acontece, de fato, quase certamente, pessoal. Isso aqui acontece para todos os valores observados. Tá? Isso não acontece apenas para um valor, um vetor observado específico. Não, isso aqui acontece para todos. Portanto, t de x, substituindo aqui o xzinho, né, pelo x maiúsculo da amostra, que é o máximo, de fato é uma estatística suficiente. Para o modelo estatístico. Perfeito? Vou ficar com essa blusa aqui porque apesar de estar quente, estou gripado. Tá todo mundo me escutando, pessoal? Tá legal? Deixa eu só dar uma olhadinha como eu escrevi isso lá no começo. Para ver se tem alguma inconsistência. É isso, né? Acho que tá certo aqui, que eu coloquei t. T de x é a estatística suficiente, é isso mesmo. Tá certo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, pessoal. Então eu vou dar mais um exemplo. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, tome h de xn igual a 1, posso fazer isso, e m de t xn, vírgula θ, igual a 1 sobre θ elevado a n, produtório, porque seria lá a definição original. Se eu quiser, eu posso fazer isso também. Indicador de xi de 0, como que é? De 0 a θ, né? De 0 a θ. Em que t
ele é exatamente o vetorzinho x1, x2, 3 pontinhos a xn. Eu posso fazer isso se eu quiser. Isso implica que t de xn, que é a própria amostra, também é suficiente. Então você tem uma infinidade de estatísticas suficientes. Perfeito? Vocês concordam que, se T for uma estatística suficiente, então qualquer transformação bijetora dessa sua T, você pode criar uma T1 exponencial de T, também é suficiente. Isso é interessante, não? Qualquer transformação bijetora também ela preserva a suficiência. Faz sentido, não faz? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Vamos mais uma, só para vocês entenderem aqui. Tome. H de xn igual a 1 e m de t igual a 1 sobre θ vezes a indicadora de m de 0θ vezes a indicadora de θ de m a mais infinito, em que t de xn vai ser igual ao mínimo. Vou escrever assim, tá, pessoal? Para não ter que ficar escrevendo aquele vetor. E o máximo. Então, essa estatística que tem agora dois componentes, o mínimo e o máximo, também é suficiente. O que vocês concluem aqui, pessoal? O que vocês acabam concluindo? Que você sempre consegue criar uma nova estatística suficiente. Você pode pegar, por exemplo, x1 e o máximo. Desde que o máximo esteja na sua estatística, ela vai continuar sendo suficiente. Você pode fazer isso se você quiser. Porque tem várias formas de você representar aquelas indicadoras. Aquelas indicadoras que estão... Essas indicadoras aqui, você pode representar isso aqui de várias maneiras. Uma delas é usando, desculpa, usando o máximo e o mínimo. Outra, você poderia pegar somente o x1, deixar o x1 na indicadora lá sem tirar, e aí colocar máximo e mínimo também. Então você poderia ter x1, vírgula, mínimo, vírgula, máximo. Também seria uma estatística suficiente. Pode falar. Onde isso? Esse aqui? Ah, sim, exatamente. Θ elevado a n, claro. Perfeito, obrigado. Bom, então vocês perceberam aí que você tem muitas estatísticas suficientes. Vamos fazer com outro caso agora, a normal. Vamos dar uma olhada na normal. Usando o critério da fatoração, tá? Você poderia escrever aqui, né? Tome, tal. Aí implica, né? Essa implicação, ela tem uma justificativa. É pelo critério da fatoração de Neyman-Fisher. Mesma coisa aqui. Essa implicação aqui, ela tem uma justificativa, que é pelo critério da fatoração de Neyman-Fisher. E a mesma coisa aqui, tá?
essa estatística não é bem suficiente. O que é esse aqui? Ó? É o t de x maiúsculo, tá? Substituindo o mínimo e o máximo, deixa eu escrever isso aqui certinho, pelos seus representantes aleatórios aí no caso. Então isso aqui vai ficar mínimo de x1 até xn, vírgula, máximo de x1 até xn. Fecha aqui. Essa justificativa, horrível, né? Fazer o quê? Apagar isso aqui, né? Máximo de x1 até xn. Isso aqui implica, e essa implicação ela vem com a justificativa do critério da fatoração. Tudo bem, então agora vamos para um próximo exemplo, que é o exemplo da normal. Seja x1 até xn, uma amostra aleatória de x, e o x tem uma distribuição normal μ sigma 2, em que o θ ele é igual a μ sigma 2, pertence ao R por R+. Esse R+, não contém o zero, tá? Então a função de verossimilhança ela pode ser escrita para qualquer xn observável, ela pode ser escrita como produtório, porque são independentes, identicamente distribuídos, de 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma 2 vezes exponencial de menos meio xi menos mi ao quadrado dividido por sigma 2. Aí fazendo o produtório, isso aqui vai ficar 1 sobre 2π elevado a n sobre 2 vezes sigma 2 elevado a n sobre 2. Se você quisesse, já podia deixar o quadrado de sigma, se o sigma for positivo. Sigma ao quadrado, que é o nosso parâmetro, tá? Poderia colocar gama aqui, mi gama, se você quisesse. Exponencial, produtório, então vai ficar menos meio sigma 2, somatório de xi menos mi ao quadrado. Então aqui, se eu quisesse, eu já diria o seguinte, ó, h é igual a 1 sobre 2π elevado a n dividido por 2, e o m é igual a isso. Portanto, a amostra aleatória é suficiente. Se eu quisesse, já faria isso. Mas eu quero reduzir mais, eu quero encontrar uma estatística suficiente, menor do que a amostra, usando o critério da fatoração. Como eu vou fazer? Eu vou abrir essa soma, vou mostrar que essa soma ela pode se reduzir. Ó. Vejam só que interessante. Essa soma, eu vou abrir o quadrado, então vai ficar xi ao quadrado menos 2 vezes mi xi mais mi ao quadrado. Aí o somatório de uma soma é as somas dos somatórios. Então vai ficar soma de xi ao quadrado
menos 2 é constante em relação à soma, mi é constante em relação à soma, somatório de xi, mais esse cara é constante em relação à soma, estou somando n vezes, então é n vezes mi ao quadrado. Então olha que interessante. Então essa soma eu consigo representar dessa outra forma. Isso implica, portanto, que o L de xn, θ, ele é igual a 1 sobre 2π elevado a n sobre 2 vezes, eu vou deixar assim, né? Sigma 2 elevado a n sobre 2 vezes exponencial de menos meio. E agora o sigma 2 permanece. E agora eu vou substituir aqui, então, por T1 de x menos 2 vezes mi T2 de x mais n vezes mi ao quadrado, em que o T1 é o somatório de xi ao quadrado xi ao quadrado e o T2 é o somatório de xi. Tome h de xn sendo como é igual a 1 sobre 2π. Podia pegar igual a 1 e jogar esse 1 sobre 2π elevado a n sobre 2 lá no nosso m, tá? E o m, ele vai ser t, tio, xn, vírgula θ. Ele vai ser igual ao que sobrou ali. 1 sobre sigma 2 elevado a n sobre 2 vezes exponencial de menos 1 meio de sigma 2 T1 de x menos 2mi T2 de x mais n mi ao quadrado. Tá? Em que o nosso t, tio, de xn, ele nada mais é do que um vetorzinho contendo a primeira t1 de x, t2 de x, xn. Tá? Posso fazer isso? Posso. Portanto, pelo critério da fatoração, t de xn maiúsculo da nossa amostra, que é então a soma de xi ao quadrado, para ir variando de 1 a n, soma de xi para ir variando de 1 a n, é uma estatística suficiente para o modelo. Para o modelo normal. E se, por acaso, eu mudasse aqui, em vez de mi sigma 2, fosse mi 1, o sigma 2 não fosse desconhecido, fosse apenas mi 1, o θ igual a mi, tá? Então fosse, x tem uma distribuição normal θ, vírgula 1. O θ agora está no conjunto dos reais. Aí a sua estatística suficiente poderia se reduzir apenas para o somatório de x. Tá? Como eu tenho sigma 2 ali, vocês notem que o mi e o sigma 2, ele está no R2.
a sua estatística suficiente aqui nesse caso, ela está no R2. Será que você poderia ter uma estatística suficiente no R1, cujo contradomínio seja R1? Isso tudo vai depender se existe uma relação funcional entre μ e σ2, tá? Um outro problema seria o seguinte, imagine que você tem x distribuição normal com média μ e variância μ ao quadrado, tá? Com μ variando nos reais diferentes de zero. Qual seria a estatística suficiente? Será que somatório de xi seria uma estatística suficiente? Então aí você tem que usar o critério da fatoração para ver se você consegue chegar. Você não vai conseguir. Você vai sempre ter, você vai precisar do x ao quadrado. Tá? Então, se o σ2 for conhecido, aqui esse σ2 ele vai fazer parte, ele vai ser uma constante, certo? Vai ser um valor, 2, 3. Então você vai colocar o valor aqui. E aqui também tem um valor, certo? Ele não é mais parte do parâmetro. Então agora esse cara, ele não vai estar mais atrelado, porque ó, esse somatório de xi ao quadrado, ele está sendo dividido por sigma ao quadrado. Portanto, ele está sempre conectado com uma quantidade do parâmetro. Se o σ2 for conhecido, já não vai estar mais, porque isso aqui vai estar dividido por uma constante conhecida. E aí a única quantidade, de fato, que vai estar atrelada a um parâmetro é o somatório de xi. Aí você consegue reduzir a sua estatística suficiente para apenas somatório de xi, desde que o σ2 seja conhecido. Alguma pergunta, pessoal? Vamos dar uma olhada? Então, nesse caso, boa pergunta. Então, vamos pegar o μ. Vou fazer os 3 casos, tá? E aí eu parto para a estatística suficiente na próxima aula, que eu estou meio... Tô ruim, não vou conseguir avançar muito hoje. Tá até pensando em cancelar a aula de hoje, mas eu achei melhor dar, porque senão nós vamos nos atrasar muito. Então, mais um exemplo. Então, agora eu vou considerar a amostra aleatória, x1 até xn. Isso aqui está na lista, né? Mas eu vou fazer para vocês. De x normal, θ1, por exemplo. Tá? Primeiro eu vou fazer esse, depois eu faço outro. Então a função de verossimilhança, eu vou fazer rápido agora, tá, pessoal? Tentar partir. Então vai ser 1 sobre 2 π elevado a n sobre 2. Sigma é igual a 1, ou uma constante qualquer, poderia ser 3, não importa, então ficaria aqui. Teria uma constante, não seria mais parte do parâmetro. Menos 1 meio somatório de xi menos μ ao quadrado. Perfeito? 1 até n. Então eu posso abrir ainda isso aqui para tentar reduzir um pouco mais a minha estatística suficiente, porque dar a amostra toda talvez não seja uma boa, né? Seria melhor dar um valor reduzido, o somatório de xi. Será que o somatório de xi é uma estatística suficiente? Pelo critério da fatoração você pode ver isso. Ó. Eu vou reescrever isso aqui então como daquela outra forma. Somatório de xi ao quadrado menos 2 vezes μ somatório de xi mais μ ao quadrado. Portanto, eu posso escrever assim. Ó. Já vou deixar. De um lado, somente as quantidades que dependem de x não dependem do parâmetro. Perfeito? Essa quantidade aqui não depende de parâmetro. Aí eu consigo multiplicar pelo somatório, pelo exponencial de 1 meio. μ ao quadrado. Pode falar. Está instável? Eu te escuto bem. Vocês estão me escutando, mas alguém acha que a conexão está instável? Instável? Tá. A única coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. Eu escrevi... Vocês viram essa parte da função de verossimilhança? Tá, o que eu fiz aqui? Eu apenas abri o somatório, tá? Escrevi do mesmo jeito que eu tinha escrito lá da última vez.
E agora eu vou separar tudo que depende de x para um lado e tudo que depende de x e θ de outro lado. Ó. Então eu fiz um split aqui, eu posso fazer isso, tem um exponencial, certo? Eu peguei, então, essa parte aqui não depende mais de θ. E essa outra parte depende de θ, perfeito? Alô? Oi? Estamos escutando? Nmi quadrado, perfeito. É isso mesmo. Mais n mi quadrado. Perfeito? Então é isso que eu fiz, foi isso que eu fiz. E agora eu posso chamar isso aqui do meu h de xn. E esse aqui eu vou chamar de m de t de xn. Quem que é o t de xn aqui nesse caso? É o somatório de xi. A única coisa que depende de x, ó, essa quantidade só depende de x por meio de uma estatística que eu vou chamar de t, que é o somatório de xi. Perfeito? Pelo critério da fatoração de Neumann-Fischer, t de xn igual a somatório de xi é estatística suficiente. É uma estatística suficiente. Pergunta: exponencial do somatório de xi é uma estatística suficiente ou não? Exponencial. Olha o que eu vou fazer, ó. Note que a L de xn e θ, eu posso escrever dessa mesma forma aqui, vou até copiar. Já não dá para copiar. Vamos reescrever. 1 sobre 2π elevado a n sobre 2. Vamos ver se é possível ou não é possível. Menos exponencial de menos meio somatório de xi ao quadrado, vezes exponencial de menos meio nmi quadrado menos 2mi. Aí eu posso fazer assim, não posso? Ó, eu posso escrever isso aqui como log do exponencial do somatório de xi, não posso? Não é exatamente a mesma coisa? É por isso que eu estou falando, você pode sempre, ó, essa estatística aqui, você pode, desde que seja definível a operação, né? Eu pego o somatório, eu aplico o exponencial, então o exponencial é log de x aqui não é. Eu não posso aplicar log, apesar de ser, não é definível, porque o somatório de xi pode ser negativo. Então é claro, pode ser desde que a sua função seja definível. Tá? Então a mesma coisa, esse cara aqui vai fazer o papel do h de x. E esse outro agora vai fazer o papel de m. Esse aqui vai fazer um papel do t. Então esse vai fazer, essa quantidade é igual a m de x n, vírgula θ. Tá? Em que o t, eu estou usando sempre o mesmo t, eu poderia ter colocado t1, t2, t3 para não... Tá? Isso implica, então, pelo critério da fatoração, que t de xn, que é o exponencial do somatório de xi, também é estatística suficiente. Tudo bem? O que mais que eu posso fazer aqui, pessoal? Vocês concordam que eu posso criar
estatísticas suficientes arbitrárias aqui, ó. Por quê? Porque tudo que eu inseri de um lado, eu posso remover do outro aqui. Eu posso fazer um mais menos, certo? Mais x menos mais x1 menos x1 e o menos x1 eu coloco nesse h sem problema nenhum. E eu vou inflando a sua estatística se eu quiser. É disso que eu estou falando. A estatística suficiente, ela pode ser inflada. Você não pode reduzir ela muito. Será que apenas x1 é uma estatística suficiente? Não é estatística suficiente x1. Você consegue mostrar que não é. Certo? Isso vai depender muito do seu modelo, né? Às vezes o máximo é uma estatística suficiente, às vezes a soma é uma estatística suficiente. Será que o máximo é uma estatística suficiente aqui no modelo normal? Não é. Você consegue mostrar que não é. Tá? Pelo critério da faturação, você consegue mostrar que não existem funções H. É mais difícil, tá? É mais fácil mostrar pela definição, porque você vai lá e mostra que depende de θ. Alguma pergunta? Deixa eu fazer o outro, né? Que é agora para sigma 2. Vamos lá. Exemplo. A amostra aleatória normal. Amostra aleatória de x normal. Só que agora é normal zero para facilitar as contas. Θ. Perfeito? Θ maior do que zero. Imagina que eu estou nessa configuração. Esse aqui é um dos exercícios da lista, mas enfim. Tem vários outros lá que vocês vão precisar resolver. Vamos ver como é que fica a função do verossimilhança. Então, esse aqui fica 1 sobre 2π, n sobre 2, θ elevado a n sobre 2, vezes exponencial de menos meio, somatório de xi menos mi, só que agora o mi é zero, então fica somatório de xi ao quadrado dividido por θ. Tá? Que interessante. Acabou o problema. Eu já sei qual é a estatística suficiente aqui. Tá? Eu vou repartir em duas, então vai ficar 1 sobre 2π n sobre 2, é tudo que não depende de θ tá aqui, vezes tudo que depende de θ por outro lado. E ver o que sobra lá, em relação a alguma estatística. Ficar exponencial de menos 1 sobre 2θ, somatório de xi ao quadrado. Portanto, eu poderia ter feito aqui com média igual a 1, né? Deixa eu fazer com média igual a 1. Deixa eu terminar esse e eu faço na próxima. Vamos lá. Mas você vai ver que com média igual a 1, vamos ver o que acontece. Esse aqui está fazendo o papel do seu H. E esse aqui está fazendo o papel do mt de xn θ. Tá? Em que o t de xn é o somatório de xi ao quadrado. Tá? Isso implica pelo critério da fatoração, que é a estatística somatório de xi ao quadrado é suficiente. Para mostrar que não é uma estatística suficiente, eu recomendo que vocês usem a definição. A definição acho que é mais simples. Por exemplo, como é que você mostra que somatório de xi não é uma estatística suficiente para esse modelo? Para o modelo em questão. Então você vai lá na definição, você sabe que somatório de xi tem distribuição normal. Aí você aplica a definição, né? Você vai ter que dividir pela função densidade e vai mostrar que depende de θ. Não tem o que fazer, vai depender de θ. Então, você pode pegar dois θs diferentes e mostra que a função varia de acordo com θ, aquela condicional. Vamos fazer agora para, em vez de 0, fazer com 1, então, vai lá. Só para ver como é que fica. Então, normal, 1, θ. Para θ maior que 0. Então, a nossa função de verossimilhança, ela pode ser escrita já do mesmo jeito. 1 sobre 2π
n dividido por 2, θ elevado a n dividido por 2, vezes exponencial de menos 1 meio θ, vezes somatório de xi menos 1 ao quadrado. Por que aqui você vai precisar de duas, hein? Já perceberam também, eu acho, né? Porque o θ é a variância, né, pessoal? E para calcular a variância, eu preciso necessariamente da média. E para calcular a média, eu preciso da soma. Então vai depender. Como o Álvaro tinha previsto. Então eu vou abrir. Como tem o θ aqui, ó, nessa multiplicação, não tenho como tirar, certo? O θ ele está multiplicando todas as quantidades. Então, tudo que depende de x aqui desse lado vai ter que entrar como estatística suficiente necessariamente. Então, aqui vai ficar somatório de xi ao quadrado menos 2 vezes somatório de xi mais n. Tá? Agora, é o que eu faço aqui, pessoal. Não tem muito o que diminuir mais. Se você quiser, você pode tentar. Esse outro ponto aqui vai ser o seu m de t vetorial de xn θ, em que o m não, o t estamos escutando, pessoal? É somatório de xi. Eu posso colocar somatório de xi ao quadrado ou somatório de xi, tanto faz. Somatório de xi. Olha que interessante, eu preciso do par. Mas eu posso ainda fazer alguma manipulação. Deixa eu fazer uma manipulação aqui, tá? Deixa eu só terminar a conclusão. Isso implica, portanto, que o t de x maiúsculo n, que é composto pela soma de xi ao quadrado, soma de xi, é uma estatística suficiente. Para esse modelo, tá? Não é para aquele outro modelo. Você percebe, pessoal? Cada exemplo tem um modelo estatístico diferente. E esse modelo estatístico é um modelo estatístico diferente do anterior. Porque a média aqui é igual a 1. Estou dizendo que as famílias, elas são famílias normais, com média centrada, com média em 1, e variância que eu desconheço. Tá? É um modelo estatístico diferente do anterior. Ah, mas quando que você vai usar isso? Não interessa. É um exemplo didático apenas para você perceber algumas coisas. Tá? Aqui tem a média igual a 0. Aqui a média eu desconheço e a variância é igual a 1. Poderia colocar a variância igual a 5. Daí é exatamente a mesma coisa, só que aqui eu teria que colocar um 5 e aqui eu teria que colocar 5 elevado a n dividido por 2. Tá? Para o modelo em questão. Então vocês vão fazer exercícios utilizando tanto a definição de estatísticas suficientes, como vocês vão ter que aplicar o critério da fatoração. Vocês têm alguma dúvida em relação a estatísticas suficientes, ao critério da fatoração de Neumann-Fischer? Podem ligar o microfone aí se quiserem. Próxima aula eu vou falar sobre alguns teoremas, se eu conseguir, né? Eu vou definir para vocês estatísticas suficientes, minimais, e vou apresentar alguns teoremas. Eu quero chegar em estatísticas completas e estatísticas ancilares. Tá? E depois disso eu vou iniciar a discussão dos estimadores e apresentar e provar o teorema de Leman-Cheffer. Então, pessoal, até a próxima sexta-feira. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, liguem aí o microfone. Eu vou finalizar a aula aqui no OBS.